Eu quero fazer leitura de dois textos bíblicos. O primeiro deles é encontrado em Gênesis 8:22. Diz assim: Palavras do Senhor Deus a Noé, após este e sua família saírem da arca. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão seus ciclos naturais. Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero falar hoje sobre as 4 estações da liderança. E eu começo com uma pergunta. Na vida e na liderança, o tempo é cíclico ou é linear? A vida do ser humano, a minha vida, a sua vida, ela é cíclica ou ela é linear? A liderança que nós exercemos, ela é feita de ciclos ou ela tem uma linha de tempo constante? A primeira concepção filosófica sobre história surgiu com os gregos e com os romanos antigos e foi uma visão, uma concepção cíclica. O tempo histórico para romanos e gregos era circular, era repetitivo, era determinista, era inexorável, fatalista, periódico, e com fases de nascimento, desenvolvimento, declínio e desaparecimento que se alternam e se repetem ao infinito. Essa visão, essa concepção, ela foi baseada na observação do cosmos, na revolução dos corpos celestes, na alternância infinita dos fenômenos naturais. Sem começo e nem fim, o tempo cíclico, a visão cíclica de história, é um eterno retorno. O escritor do Eclesiastes, ele diz que tudo que é um dia já foi. E tudo que foi um dia será novamente. É algo cíclico, é a visão do Eclesiastes. Uma vez que nenhum evento é absoluto, o tempo cíclico repousa na permanente sequência de ciclos repetitivos. A história vai se repetindo, a vida vai se repetindo. Para aqueles que acreditam no tempo linear, que é uma tradição judaico-cristã, o tempo linear para eles é uma sucessão contínua de eventos irrepetíveis e irreversíveis. O movimento da história é retilíneo, uma reta ininterrupta de registros históricos singulares, únicos, não repetíveis. A sua trajetória é descrita por uma linha histórica determinada, tem um começo
e têm um fim, mas não se repetem jamais. Trata-se do curso progressivo de acontecimentos únicos em direção ao futuro. Eu acredito que a história humana é uma série de ciclos repetidos. A liderança que eu exerço, a liderança que você exerce, se você é um líder, e o resto das nossas relações todas é dotada de um caráter cíclico. Gênesis, o primeiro texto que nós lemos, nos fala de verão, outono, primavera, inverno, noite, dia, frio, calor, e os ciclos se repetem. Os ciclos acontecem e ao longo do ano as estações se repetem, ano após ano. Nós começamos lá em janeiro com o verão, depois vem o outono, inverno, primavera, aqui no nosso hemisfério sul, e assim as coisas vão se repetindo ao infinito, ano após ano. O ciclo da liderança, para mim, na minha visão, ele se relaciona com as estações do ano. Você pode comparar a liderança com as estações do ano. Você pode fazer uma parábola usando estações do ano e a liderança. E nós vamos ver isso. Nesse vídeo, vamos ver um pouquinho sobre as 4 estações da liderança. E nós vamos começar com a primavera, que é a consciência da liderança. Normalmente é aqui que tudo se inicia. É a primeira estação da vida do novo líder. Quando você inicia a sua liderança, eu iniciei minha carreira como líder lá nos anos 80, 1980, e qualquer coisa eu comecei a exercer efetivamente a liderança. É quando a ideia da liderança surge na sua mente, na sua cabeça, quando a consciência de um chamado para o ministério, quando a consciência de uma vocação divina, de uma escolha de Deus para que você exerça a liderança, ela surge. E normalmente não surge sem alguns conflitos, sem alguma relutância, mas ela vai surgindo. E aí os primeiros passos são dados em direção ao ministério. No meu caso, foi a preparação teológica, foi ir para o seminário em 1984, Centro de Treinamento Missionário Betânia, em Camaquã, no Rio Grande do Sul, quando a gente começa a caminhar em direção ao ministério e à liderança. Começa-se a trabalhar o caráter, há um desenvolvimento do caráter para o exercício da liderança. Para que se seja um líder bem-sucedido, tem que haver caráter, tem o treinamento inicial e tem as primeiras experiências como líder, algumas bem-sucedidas, outras frustrantes, mas você começa a trabalhar. A primavera significa a consciência da liderança, a transição para uma nova posição. Você deixa de ser uma pessoa comum, um liderado, um discípulo para se tornar um líder, um discipulador. Você deixa de ser ovelha para ser pastor, você deixa de ser mandado para mandar, para liderar, para exercer a liderança. Para quem já lidera, para quem está na liderança, a primavera é a estação de novos começos e de novo crescimento. Na primavera é a época, é a hora correta para você plantar as sementes. A primavera é cheia de expectativas. A primavera é uma promessa de milagres. Você coloca a semente, você deposita a semente sabendo que ela vai germinar e produzir. A primavera vem com ideias frescas, com projetos, com a disposição de enfrentar novos desafios. Quando você começa a trabalhar e trabalhar duro para colher
para ver o resultado do seu esforço, do seu trabalho. Durante a primavera, nós estamos fortes, confiantes, resilientes, vamos seguindo em frente. Nessa estação da liderança, nós estamos animados, estamos otimistas, os nossos planos, os nossos projetos parecem alcançáveis, parecem realizáveis, e a gente vai trabalhando e vai produzindo cada vez mais. A primavera da liderança é o estágio sem culpa que sonhamos com o felizes para sempre, com o que tudo vai dar certo. É quando nós, líderes, sonhamos em salvar o mundo, em transformar o mundo, em mudar a história. E, normalmente, nós começamos a granjear seguidores, a conquistar pessoas que serão os nossos liderados, que andarão conosco, que caminharão conosco, que sonharão os nossos sonhos e trabalharão conosco para a realização dos nossos sonhos. Na primavera da liderança, você parece ter todas as soluções e parece que você segura na sua mão a chave mestra que abre todas as portas, ou a chave que falta para abrir as portas mais importantes. Gente, é muito importante nesse estágio puxar um pouquinho as rédeas, ir um pouquinho mais devagar, para não cansar, para não se exaurir com um ritmo alucinante logo no começo. Nós precisamos retirar obstáculos, contornar obstáculos, transpor barreiras e ter as pessoas certas na equipe. Normalmente, na primavera da liderança, quem vem nos segue, quem vem caminha conosco. Não há um processo seletivo. Parece que aquele texto bíblico, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E não é essa a coisa certa na liderança. Você tem que ter um perfil de pessoas que estarão com você. Mas na primavera, normalmente, isso não acontece. A primavera é a estação mais florida do ano. Ela é marcada por belas paisagens formadas pela natureza, além da temperatura ser muito agradável. Esses são dias na vida de um líder, durante os quais praticamente tudo que ele faz dá certo, prospera, vai em frente. Na primavera você acorda alegre, o seu trabalho rende, a sua vida ministerial vai a mil maravilhas e até a sua vida financeira parece que é mais estável e mais tranquila. A palavra-chave da primavera é perspectivas. Perspectivas. É hora de lançar sementes, de pagar o preço pelo sucesso que virá. É o momento de sonhar, de planejar, de criar boas expectativas, boas perspectivas. Mas a primavera também é época de trabalho duro. A semeadura se dá nessa época. É na primavera que se semeia. O fruto do verão se planta na primavera. O que você colhe no verão, você semeia na primavera. A primavera, portanto, não é época de admirar flores, mas de preparar o terreno, de corrigir o solo, de lançar as sementes. É época de trabalho duro. Vocês prestar muita atenção no seguinte. Nesse período, a primavera da liderança, o líder mal-sucedido, ele pega a febre da primavera. O que é isso? É a época dos sonhos tolos, dos longos cochilos após o almoço, de longos e repetitivos momentos de ociosidade. E não é o ócio criativo, é o ócio apenas. E muitos deixam os sonhos e passam a viver de devaneios, de ilusão, de sonhos que não irão se repetir. O líder bem-sucedido, ele sabe que a primavera é o melhor momento para plantar as ideias que teve durante o inverno.
Então, é um momento de trabalhar e trabalhar duro. Se você está na primavera da liderança, todo o resto e todos os demais ciclos da liderança dependem desse primeiro. Trabalhe, trabalhe duro, se esforce, dê o melhor de si, porque primavera da liderança é isso, é época de trabalho duro, de semeadura, de preparação para o verão, que é esse sim a época da colheita. Aí nós temos o verão, que é o desenvolvimento da liderança. Para quem está começando, para o novo líder, aqui acontece o impulso inicial, os primeiros sucessos no ministério, na liderança, as coisas começam a acontecer, o seu nome se torna conhecido, as suas ações se tornam conhecidas, e a pessoa vai desenvolvendo uma liderança interessante. Os primeiros frutos da sua liderança, do seu ministério, são colhidos. A pessoa começa a crescer, começa a aparecer ministerialmente como um líder, o reconhecimento pelo trabalho por parte dos outros, principalmente por uma liderança superior, por uma liderança maior, surge também. Para quem já está liderando há mais tempo, para os demais líderes, o verão é uma estação maravilhosa. Aliás, como no ano, como falando de temperatura de estação do ano, o verão é uma estação maravilhosa. As temperaturas permanecem altas, sol forte, brilhando intensamente, os dias são longos, as noites são curtas, poucos problemas, e quando tem, você resolve rapidamente. Muitas pessoas tiram férias nesse momento, muitas pessoas vão passear, vão para a praia, vão para a montanha, vão para o campo, vão, enfim, aproveitar. E o que isso tem a ver com a vida do líder? O que isso tem a ver com a liderança? No verão, a disposição é outra. As pessoas acordam cedo para se exercitar. É uma época, é uma estação com muitas atividades marcadas por surpreendentes revelações à medida que o calor aumenta, oportunidades, coisas vão acontecendo. E o líder, ele começa a entregar os resultados. Ele começa a apresentar os frutos, ele apresenta o crescimento em relação ao ponto de partida, e ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai aparecendo no bom sentido cada vez mais. Os resultados do trabalho duro, principalmente na estação anterior, na primavera, eles aparecem, e aparecem em grande número, há uma frutificação abundante. No verão, você colhe os frutos. É a maior, é a melhor, a mais rentável safra do ano é a safra do verão. O que você colhe no verão, você plantou na primavera. O que você colhe é o trabalho que você já fez anteriormente. Você não semeia no verão, você colhe no verão. A melhor safra é a safra de verão, a mais produtiva. E é, por isso mesmo, um período festivo, de muita alegria, de gratidão, de resultados. Os resultados compensam o cansaço. A alegria dos frutos abundantes nos fazem esquecer as dores do esforço, do trabalho árduo para chegar a eles. Então você vai crescendo e se desenvolvendo e colhendo e esquecendo as agruras da liderança, as dificuldades da liderança e da vida como um todo. Todo líder precisa de verão. Todo líder precisa colher. Se você apenas trabalha e nunca colhe, alguma coisa está profundamente errada na sua vida. Trabalha, 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 trabalha e não colhe. Alguma coisa está errada. O trabalho tem como alvo a colheita. Você semeia não apenas para trabalhar, você semeia para colher. A sua função não é apenas trabalhar, a sua função é colher. É o resultado, é o fruto. Na liderança acontece isso.
Você trabalha para ter resultados. Você trabalha para ver pessoas crescendo, pessoas aprendendo, pessoas sendo transformadas, pessoas motivadas, pessoas alcançando a liderança também. A igreja crescendo, a empresa crescendo. Esse é o objetivo do trabalho. O trabalho não é um fim em si mesmo, é um meio. E na liderança isso acontece. E no verão você colhe. Todo pastor, todo líder trabalha ano após ano e trabalha duro. E ele precisa colher. Tem pastor que passa anos e anos e anos e muda de igreja, vai para outro lugar, muda de lugar e nunca colhe. Só semeia, só alguma coisa está errada, ou com a semente, ou com a forma de trabalhar, ou com o solo, tem que ser avaliado isso tudo. O agricultor buscaria um agrônomo, o líder tem que buscar um mentor para descobrir o que está errado. Tem pastor que vive mudando de igreja, de cidade e nunca colhe. Às vezes vê o que tem diminuir. É só outono e inverno na sua vida, no seu ministério. O verão existe para que se colha, para mostrar os resultados, os frutos do seu trabalho árduo. Aí nós vamos para o outono. O outono é a maturidade da liderança. Nos novos líderes, em quem está começando a liderança, é tempo de reavaliação e consolidação do ministério. É quando ele chega naquela velocidade e altura de cruzeiro, quando as coisas vão acontecer e vão acontecer para o resto da vida. Paradigmas podem mudar, valores podem mudar, há uma reflexão profunda, há podas naturais nesse processo, e a sua liderança, depois de 5, 6, 8 anos, ela precisa passar por uma reavaliação e ela precisa estabelecer um novo curso, um novo rumo e se consolidar, amadurecer. Para os líderes maduros, para quem já está na liderança há bastante tempo, o outono da liderança ele envolve naturalmente um resfriamento e a acomodação. A energia do verão começa a desaparecer naturalmente. É um processo natural. Não há nada de errado aqui. O outono traz um banho de realidade. Você começa a prestar contas das suas ações, a apresentar os resultados. Você é o responsável pelos resultados. Colheu no verão, trabalhou duro na primavera, semeando, trabalhou duro no verão, colhendo, e agora no outono. É hora de fazer as contas, de avaliar tudo. A colheita foi a esperada? No balanço das contas, você esteve na média, abaixo da média, acima da média, alcançou os seus objetivos, as coisas aconteceram, foi o que você esperava, não foi o que você esperava. No outono, nós coletamos os resultados e começamos a nos perguntar se a colheita foi o que esperávamos, foi o que precisávamos. Isso significa analisar os resultados. Você tem que fazer para você mesmo, no outono da sua liderança, as seguintes perguntas: o que podemos fazer para melhorar o nosso desempenho? Que ações eu preciso tomar? O que eu preciso fazer para melhorar o desempenho? Olhando para trás, o que funcionou? O que devemos persistir, continuar fazendo, o que devemos manter, o que não funcionou, o que não acrescentou, o que deve ser abandonado, tudo isso faz parte da sua avaliação, da sua liderança. Então, nós precisamos do outono. No outono, o líder mal-sucedido, ele tem um sentimento de perda, de arrependimento,
as oportunidades passaram, ele semeou pouco, ele colheu pouco. O outono é a estação que sucede ao verão, naturalmente antecede ao inverno. É uma fase de transição entre o bom e o ruim, entre o frio e o calor. E é uma hora apropriada para se avaliar as coisas. As temperaturas começam a baixar, as folhas das árvores começam a amarelar e cair. E nessa hora, no outono, é a hora da poda. Olha o que Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Esse tempo, outono, é um tempo muito especial de Deus para com seus filhos, de tratamento de Deus. A poda consiste em limpar, em aparar aqueles galhos e folhas que, embora pareçam bonitos, eles impossibilitam a frutificação se não forem tirados. Durante a vida de um líder, o nosso Deus, ele faz várias podas com o objetivo de eliminar justamente esses galhos e folhas que parecem belos, mas não são. Parecem saudáveis, mas não são. Eles vão atrapalhar. São programas, são projetos, são coisas, são atitudes, são atividades que sugam o nosso tempo, a nossa energia, a nossa seiva, e acabam não produzindo frutos. Essas podas podem ser na nossa própria vida, podem ser em colaboradores, em programações ou metodologias. A grande questão, meu querido, é que a poda é dolorosa. Poda é dolorosa. São aqueles momentos em que geralmente, normalmente, envolvem abrir mão de alguma coisa, não necessariamente má em si mesma. E por não serem más, a pessoa não entende o porquê da poda, não entende o porquê não dá certo, não entende o porquê tem que abandonar, tem que deixar. Precisamos entender que a poda vem para nos abençoar, pois ela retira aquilo que poderia nos impedir de frutificar com abundância, com qualidade na próxima estação. Poda não é fácil, poda é dolorosa, mas é necessária. A poda, do ponto de vista de Deus, é para que o ramo alcance o seu pleno potencial no reino de Deus. Acredite, você não está vivendo o 100% de Deus na sua vida. Para você viver o 100% de Deus na sua vida, você precisa passar por poda. Sem poda não se alcança a plenitude. Há coisas maiores, há coisas mais profundas, há coisas mais belas para você vivenciar no ministério, na liderança, e você só chegará lá mediante a poda. Podas são necessárias. Elas acontecem no outono. Você não poda a árvore na primavera. Você mata o fruto. Você não poda no verão, é época de colher. Você poda na época certa, no ciclo certo. É no outono. Ao observar uma árvore após a poda, percebemos que ela não tem um aspecto muito agradável. Pelo contrário, parece vazia, parece feia. Mas isso aos olhos quem vê a poda exterior, quem vê o exterior. Só o podador, só aquele que fez a poda, ele percebe que não há nada de feio, não há nada vazio, pois ele está enxergando um ramo preparado para frutificar, para o que virá depois.
Durante o outono, a nossa fé é fortalecida. Quando nós entendemos que essa poda vem de Deus e não é uma disciplina, e sim uma preparação para um novo tempo, para uma nova estação. Entendo o que eu vou lhe dizer, querido? É muito importante isso. A disciplina vem por causa do pecado, para gerar arrependimento. A disciplina vem por causa do pecado, para gerar arrependimento. A poda vem não porque pecamos, mas porque estamos dando fruto. A poda vem para que demos mais fruto ainda. Os períodos de poda são doloridos, são tempo de renúncia, mas o Senhor sabe de antemão para que Ele está nos preparando, quais são os galhos e folhas que Ele precisará aparar, o que Ele precisa podar. Sempre existirão ramos mais cheios, mais formosos, que parecerão mais belos aos homens, aos olhos dos homens, porém não darão frutos. Então, o agricultor começa a podar. E aqueles que se permitem ser podados vão alcançar a plenitude. Tem gente que não quer a poda, que não quer passar pelo processo de poda, que reclama, que se queixa e nunca atingem o seu potencial. Se acomodam. É uma árvore frondosa, mas não é uma árvore que frutifique. Então, entenda a necessidade do outono e do processo de poda. Aí nós vamos chegar no inverno. Inverno é a reinvenção, é o declínio da liderança. No ciclo natural das estações do ano e em geral, olhando para específico, melhor dizendo, olhando para a liderança, é o momento de deixar o legado. É o momento de deixar a nova geração assumir. É o momento de dar o cajado para a gente capacitada. É o momento de passar a vez. O inverno é uma época de reflexão, de parar, de reformar, de renovar, de tomar muito cuidado com nevascas, com geadas ocasionais, com momentos de luta, de dificuldade, de adversidade. O inverno é uma época de dormência e de reposição. Envolve planejamento para o próximo ano, envolve a preparação para a colheita, que virá antes ainda para o período de primavera de semeadura. Você e sua equipe tiveram ao longo do ano, ao longo do ciclo, um desempenho planejado, desempenho esperado, o reconhecimento, a análise criteriosa é o segredo dessa estação. É época de reavaliar as coisas. É uma estação incompreendida por muitos. Ela carrega características específicas e nós temos que tomar cuidado, porque o inverno não é necessariamente, obrigatoriamente mal. Nós precisamos do inverno, faz parte do ciclo normal do ano, da vida e da liderança, do ministério. Em algumas regiões chega o frio trazendo a neve, o nosso organismo gasta mais energia para manter o nosso corpo aquecido, as pessoas ficam mais em casa. Então é um tempo de reflexão, é tempo de pararmos um pouco, de avaliarmos a nossa vida, de refletirmos. É o momento da autoanálise para ver se estamos no alvo, se estamos dentro da visão que Deus nos deu, se estamos andando no caminho que Deus nos propôs. Eu estou querendo dizer que não só de verão viverá o homem, não é só de pão e nem só de verão, não só de feitos, de resultados, de colheitas abundantes, é necessário entrarmos em invernos também. Quantas vezes, como líderes, nós paramos
para fazer um balanço e avaliar a nossa caminhada? Raras vezes. Nós entramos num ativismo, trabalhamos, como se sempre fosse primavera ou verão. Esquecemos da reflexão, da avaliação, e às vezes nós nos desgastamos e nos tornamos improdutivos. Estamos ou não produzindo frutos? Existe alguma área da nossa vida que nós precisamos dar mais atenção, maior atenção? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Precisamos aprender a viver com equilíbrio. Como? De que forma? Entendendo que estamos lidando com várias áreas e conforme o Espírito Santo vai nos falando, nós vamos empregando a nossa energia direcionando para algumas áreas específicas onde precisamos crescer. Por mais que eu tente administrar tudo de uma vez só, existem momentos em que Deus me pede para dar mais atenção a uma determinada área, para que o equilíbrio dessa área seja restabelecido. Então, o Espírito Santo me mostra uma outra área na minha vida, na minha liderança, que precisa de uma atenção especial. E a partir desse toque do Espírito Santo, eu dirijo a minha energia nessa direção e eu vou buscando o equilíbrio, eu vou amadurecendo, crescendo, me desenvolvendo. Há momentos que eu tenho que parar as demais atividades e me tornar sensível à voz do Espírito. Será que como líder eu estou fazendo isso? Será que como líder essa é a minha realidade? Essa atitude de parar, de pensar, de refletir, parece com o inverno na região sul do Brasil. Porque você anda nas ruas e acha que não existe ninguém nas casas, tudo está quieto, janelas fechadas, por causa do frio típico dessa estação. Mas o detalhe é, apesar de não parecer, dentro das casas há uma família, dentro da casa há uma família, há pessoas, quieta, mas viva, silenciosa, mas produtiva, ou pelo menos reflexiva. Quando entramos no inverno, na nossa vida como líder, parece que estamos vivendo a mesma situação. Não falamos muito, não nos agitamos muito. O sentimento é de que não estamos fazendo nada, pois nem nossas obras, nem nossos resultados estão aparecendo. É como se tivesse uma placa do lado de fora das nossas vidas, da nossa liderança, dizendo em manutenção. Agora, não é porque estamos quietos que não estamos crescendo. Pelo contrário, no inverno, se uma pessoa não cuidar, ela acaba engordando com mais facilidade, ela tem alguns problemas de saúde. Inverno, queridos, é um tempo de alinhamento com os céus, para quando a estação mudar, nós possamos voltar ao ciclo e enxergar as mais belas passagens e paisagens, melhor dizendo, da primavera. Quando um líder não se permite passar pelo outono e pelos momentos doloridos de poda, e não se permite passar pelos momentos de reflexão que o inverno nos proporciona, ele chega na primavera cansado. Ele está carregando galhos extras, atividades que Deus nem quer mais que ele faça, e ele está sobrecarregado, porque não soube usar o outono, não soube usar o inverno. E qual é o resultado? Ele não tem forças para semear, ele não tem forças para o plantio, ele chega na nova estação reclamando de tudo e de todos. Quando chega o verão, o tempo de colher, ao invés de desfrutar dos frutos e dos resultados, esse líder acaba insatisfeito. Os resultados são insatisfatórios, são frustrantes, são insuficientes. E ele vê problemas e não vê resultados. É quando as desculpas começam a fazer parte da vida do líder. Ele vive para se desculpar, para se justificar. Ele começa a deixar de enxergar a beleza no que antes era lindo. E aos poucos começa a ter o seu coração desconectado com o que realmente é precioso na sua vida.
quantos líderes acabam deixando coisas importantes de lado, inclusive e principalmente a família. Outros acabam abandonando o lugar onde Deus os quer, por causa dessa insatisfação e dessa falta de frutos, de resultado. E por que acontecem coisas assim? Porque estamos cansados, porque estamos carregando um peso desnecessário. É no inverno que as pragas germinam. Elas vão florescer no verão, mas elas germinam no inverno. É hora de cuidar do solo, é hora de combater as ervas daninhas, é hora de cuidar os pensamentos, dos sentimentos típicos de inverno. É hora de tratar de relacionamentos tóxicos e prejudiciais, de mudar pessoas na equipe, de se afastar de pessoas, de redefinir prioridades nos relacionamentos. Nesse período de planejamento invernal, é necessário colocar uma ênfase grande na formação da equipe. Não espere colher uma equipe de alta performance, uma cultura institucional sólida, se você não semeou e se você não cuidou das pragas no inverno. Essa é a hora de investir em outros, no inverno, de trabalhar duro para cultivar a sua equipe, para depois trabalhar nos resultados, nos frutos que essas equipes darão. O valor da equipe se revela na primavera e no verão, mas ela é formada e treinada no inverno. Nunca esqueça. E esses ciclos, eles podem e certamente irão se repetir. Existe uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que é a lei da colheita. Mesmo que seus esforços nem sempre tragam resultados visíveis, continue semeando. O seu investimento será retribuído na estação certa, no momento certo. Você não colhe antes da hora. Não seja apressado, não tente apressar os frutos. Eles acontecem no momento certo. Os tempos estão mudando. As coisas estão mudando. Mas há um fato sobre vida e sobre liderança que é inevitável. Você colhe o que você planta. Continue plantando. Continue investindo na melhor semente. As estações e os outros. Quando reconhecemos as estações, quando entendemos as estações da liderança, e quando nós entendemos e definimos muito claramente a estação na qual nós nos encontramos, nós conseguimos compreender que nem todo mundo está vivendo na mesma estação. Você está na primavera, tem gente no outono. Você está no verão, tem gente no inverno. Você está no inverno, tem gente na primavera. Então, isso me torna mais humano, mais compreensivo, mais sensível às pessoas que trabalham conosco, que nos servem, e às pessoas que trabalham por si próprias e que nós conhecemos, com as quais nos relacionamos. Um dos grandes erros de um líder é achar que todo mundo tem a obrigação de andar na mesma velocidade que ele e viver na mesma estação. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas acontecem. Conforme Eclesiastes 3, há tempo de choro e tempo de rir. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que enquanto alguém estiver sorrindo, alguém está chorando. Enquanto alguém está construindo, alguém está demolindo. Enquanto alguém está colhendo, outro está plantando. O capítulo 3 de Eclesiastes diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Isso me faz entender que enquanto há pessoas nascendo nesse exato momento, há pessoas morrendo nesse exato momento. E isso não é errado.
O que é errado, o que se torna errado, é querer viver fora do tempo que Deus tem para mim nesse momento. O errado é viver fora de tempo, fora de compasso com o tempo de Deus, com a vontade de Deus. As estações vêm e vão. As estações se repetem de uma forma cíclica. Você, como líder, você enfrentará as várias estações em diversas situações da sua vida, da sua liderança. Não tem como fugir disso. As 4 estações da vida, nós poderíamos resumir da seguinte forma: primavera é a estação do preparo. É o tempo de semear as sementes que um dia irão frutificar. É o tempo de preparar a terra para a próxima colheita. É o tempo em que a vida floresce. E a Bíblia fala a respeito dessa estação. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. A primavera é o trampolim para o futuro tão desejado. É uma fase de liberdade de sonhar com o amanhã, de sonhar com o que vai acontecer. É um momento muito especial de avaliar, de planejar, de preparar, de traçar o caminho, de assumir novos compromissos. É tempo de escrever um novo roteiro para o próximo capítulo do livro da sua vida. É deixar tudo que o prendia ao passado e correr para o futuro. Lembre-se que o lenhador ele nunca perde tempo afiando o machado. Primavera é isso. É a estação do preparo. Aí vem o verão. É a estação do disparo. O verão é um tempo de muita energia, de muita euforia, de alegria. As realizações, o fruto, é o momento de estar cumprindo o propósito da sua vida. É a fase de muitos desafios, de se sentir realizado, de estar produzindo, de estar superando, de estar conquistando. Paulo diz em Filipenses: é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a vontade dele, com a boa vontade. Deus quer que você seja uma bênção. Ele o abençoou com essa finalidade. É para isso que ele efetuou em você o seu querer, que é descobrir a vontade de Deus. Aproveite o seu verão. Trabalhe, produza, realize, colha, guarde, ame, faça a diferença, cumpra o propósito para o qual você foi criado. O outono, a estação do eu paro, começa quando a primeira folha da árvore se despega do galho, cai lentamente no chão. É o início da estação de lutas, de provações, de perdas. E é bem provável que você esteja se lembrando agora de algumas maneiras como o outono chegou à sua vida no passado. Foi um tempo de perda, talvez do cônjuge, talvez de filhos, de amigos, perda da saúde, do emprego, do ministério, dos negócios, nas finanças. Você acabou perdendo o controle da sua vida. Tudo isso levou você a perder a paz, o sono, os sonhos, o ânimo, a disposição e talvez até a própria vontade de viver. Nós encontramos em Jesus o nosso melhor exemplo de alguém que foi primeiro provado e depois aprovado. Embora sendo filho, diz Hebreus, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu, outono. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. É hora de dar uma parada. Lembre-se, os sofrimentos do presente serão seus ensinamentos no futuro. Aí nós chegamos ao inverno, é a estação do reparo. O inverno é um tempo em que hibernamos, que temos um período de reclusão, de reflexão, para nos recuperarmos dos fortes ventos causados pelo outono. Devido ao extremo ativismo, o cansaço do verão, as perdas, feridas, podas do outono,
O inverno é um período que você tem para descansar, para cuidar do corpo, para tratar da alma ferida, para renovar o espírito abatido. Salmista, Salmo 147 diz sobre Deus, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isso acontece no inverno. Só Deus pode curar, sarar, cuidar das suas feridas, como o outono deixa feridas. Permita que Deus cure a sua vida durante o inverno, para que você não continue ferido e também não continue ferindo outras pessoas. Inverno é tempo de perdoar e ser perdoado. Primavera, verão, outono e inverno. Essas são as 4 estações da vida, essas são as 4 estações da liderança. Quais lições Deus quer te ensinar na estação que você está? O propósito de Deus é que você seja paciente, que você viva intensamente, sabiamente cada estação, que você esteja preparado para as alegrias e belezas da primavera, também esteja com a disposição necessária do verão, suportando as podas do outono e aprendendo a se avaliar, autoavaliar durante o inverno. Agindo assim, você não apenas terá o privilégio de ler o que está escrito em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, mas você vai viver. Você não apenas lerá, você viverá essa verdade. Aproveite, desfrute, cresça em cada uma dessas estações, pois você é alguém escolhido por Deus para dar frutos que permaneçam e façam a diferença em sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu país, na sua geração. Vá e dê frutos. Vá e frutifique com abundância, com a graça e a misericórdia de Deus.